Então, vamos para o primeiro vídeo. Eu vou começar a falar um pouquinho lá do início da minha carreira, ok? Então, o meu início de carreira começou, que nem eu disse, mais ou menos uns 15 anos, uns 14 anos começou a minha carreira. E lá atrás, quando eu comecei com agenciamento. Eu fazia todos os agenciamentos na imobiliária. Na verdade, a imobiliária, ela não tinha corretor, só a proprietária que era corretora. E eu não sabia muito bem dessa área de corretagem, eu não tinha crescido, eu não tinha carro, eu não tinha nada. Eu não tinha nenhuma bicicleta. Então, eu comecei fazendo a captação. Que a captação, ela é muito, muito importante, ela é o começo de tudo. Ela é o começo de tudo. Eu comecei fazendo captação de imóveis. Eu percorri a cidade de Blumenau de ponta a ponta, do centro ao bairro da Velha ao centro, do centro à Fortaleza. E assim eu ia de bairro em bairro a pé. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro nem para andar de ônibus. Quem me conhece sabe. Então assim, ó, eu fazia toda a captação a pé. E aí eu demorei uns 3 dias mais ou menos para aparecer na imobiliária, por causa que justamente eu passava o dia todo fora e ia para casa cansada. Passava o dia todo fora e ia para casa cansada. 3 dias depois eu apareci na imobiliária. Só que daí quando eu apareci na imobiliária, eu enchi uma parede, que na época era papel, né? Então eu enchi uma parede com foto, com metragem, com valor, com tudo, né? Daí foi ali que começou a minha carreira. Um certo dia, eu pedi pra essa minha chefe, né, e disse assim: Giza, me leva lá no bairro da Velha, que eu preciso fazer uma captação num terreno, mas é muito longe, eu não tenho condição de chegar até lá, e eu tô muito cansada. Daí a gente disse assim: não, Michele, vamos lá sim, vamos lá que eu vou te levar. Daí a gente chegando lá, o seu Samuel, um senhor bem simpático, disse assim: eu tenho urgência em vender esse terreno. E eu disse assim: então bora lá, vamos pra imobiliária, porque não vai demorar um mês para me vender teu terreno. Só que eu não poderia vender, porque eu não era corretora de imóveis, eu só fazia captação, agenciamento, eu andava na rua fazendo agenciamento. E daí ela disse assim: Michele, se a gente vender esse terreno, a metade da comissão eu vou te dar, ela disse, como forma de agradecimento do teu trabalho, né? Então, e chegando uma semana depois, a gente acabou vendendo esse terreno. A gente vendeu. E foi ali que tudo começou. Essa foi a primeira venda, né? Essa foi a minha primeira captação. E dali, a Giza fez eu comprar um carro. Só que eu não tinha carteira de habilitação, eu já tinha quase 30 anos. Só que, no meu ponto de vista, eu não ia ter carro. Eu não ia ter carro. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Então, que carro que eu ia ter, né? Como que eu ia ter? E tirar a carteira de habilitação para quê? Só para dizer: nossa, eu tenho uma carteira de habilitação, vou postar, né? Não, então eu tinha que comprar outras coisas. Então, acabou que eu não tirei a carteira de habilitação e eu também não tinha carro. A gente deu entrada no meu primeiro carro. Essa comissão, na época, foi R$5.000. Que para mim, sim, eu ganhava na época, eu trabalhava no restaurante. Eu descascava batata, fazia atendido no buffet. Então eu ganhava R$700. E eu ganhei R$5.000. Nunca vou esquecer. A gente deu entrada no meu primeiro carro, que custou 11 mil. E o resto eu parcelei. Eu parcelei em 24 parcelas. 24 parcelas. Era um Corsinha 2007, né? 4 portas, que eu sou apaixonada até hoje por ele. Como foi meu primeiro carro, foi o primeiro carro que então é o carro dos meus sonhos, que eu digo, né? Foi o carro dos meus sonhos. Então, depois dali, né, eu tirei a minha carteira de habilitação, eu tirei o meu Cresci e comecei a fazer vendas. E foi dali que tudo teve um começo, né? Daí eu comecei na corretagem. E daí ela me ajudava muito, eu tive muita experiência com ela. Então, para todo mundo tem que ter um começo e tu tem que te basear em alguém. Tu tem que te inspirar em alguma pessoa. E foi nela que eu me inspirei. E foi nela que tudo começou. Que nem eu digo para vocês. Eu não tinha carro, eu não tinha Cresci, eu não tinha carteira de habilitação, eu não tinha nem dinheiro para andar de ônibus. Eu ia a pé fazer meus agenciamentos. Todos os meus agenciamentos eu fazia a pé. Sendo que eu demorei para começar a dirigir. Por quê? Porque eu nunca dirigi na minha vida, eu já tinha quase 30 anos, então eu fiz a habilitação e depois que eu comecei a ter prática.
E daí eu ia pra rua, e gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, o principal da venda, o principal da corretagem é você fazer a captação, é você sair pra rua, é você tirar a bunda da cadeira e você sair pra rua fazer, porque assim, ó, o cliente do agenciamento, o cliente que quer vender, ele quer comprar também. O cliente que quer vender, ele também quer comprar, então ele é um cliente de muito potencial. Você pode fazer ele duas vendas. Você pode vender o imóvel dele e vender o imóvel para ele, entendeu? Então você sempre tem que pensar nisso. Você não pode ficar sentado dentro da imobiliária esperando as coisas cair do céu. Jamais. Jamais, gente. Então foquem. Captação é o começo de tudo, ok?